A característica, né? Então, psicologia social dos desastres, né? Existe um lugar para ela no Brasil? Então, aqui o debate que se faz, se caracteriza, é como que a psicologia social poderia se envolver em situações extremas, buscando uma realidade de atenção básica aos indivíduos e, na sua implementação prática, nas suas ações, né, buscar pela transformação social e pela qualidade de vida dos indivíduos. Então, o autor ele começa caracterizando que, no Brasil, as discussões sobre psicologia dos desastres é ainda uma discussão bastante inicial e uma discussão bastante básica em termos de entendimento das demandas que envolvem a própria construção dessa psicologia em suas características. A ênfase que se tem em situações mais intensas, né, como os desastres, elas estão muito vinculadas aos aspectos físicos, né? Uma ponte que caiu, uma casa que foi derrubada por um abalo sísmico, né, por exemplo. Ou seja, situações mais extremas onde se valoriza muito mais em termos de entendimento de atuações dos profissionais envolvidos, né, especialmente os danos físicos. E quando ocorrem esses danos físicos, a valoração, o entendimento é como recompor, seja a condição de vida da pessoa, como recompor a realidade social ali, as estradas, prédios, enfim. A característica é que a psicologia social dos desastres, ela vai trabalhar a partir de uma ótica de valorizar os aspectos psíquicos dos indivíduos, além dos aspectos físicos, levando em conta os tipos de demandas e contextos que a realidade vem a ofertar a cada um dos indivíduos. Três elementos são fundamentais na compreensão dessa psicologia dos desastres, né? A primeira, né, o espaço e o papel do meio ambiente. Então, como que o meio social lida com a situação do desastre, dos desastres, e como que ela vai se reorganizando para manter-se em equilíbrio. O segundo elemento que faz parte dos contextos e debates é a condição econômica. Como que a economia vai funcionar a partir de uma situação extrema que ocorreu dentro daquele ambiente, daquela realidade. Por exemplo, um abalo sísmico, que acaba derrubando prédios, inviabilizando estradas. Como que a economia vai funcionar num caso extremo como esse? E o terceiro elemento, que é um elemento recente em termos de trabalho, onde a psicologia começou a agir de forma qualitativa, foi justamente para entender as situações que envolvem as dificuldades que o indivíduo tem do ponto de vista psicológico, de como que ele entende os conflitos e como ele entende as possibilidades, as condições de vida em que ele vai se deparar a partir de algo que desestrutura toda a demanda de uma realidade. Por exemplo, no ambiente atual, os debates que se tem sobre o coronavírus, o Covid-19, eles geram justamente debates que estão dentro desses três aspectos, né? Onde alguns procuram destacar, né, a condição da economia, né, que a economia não pode parar, e outros procuram destacar a condição de saúde, né, como que os indivíduos devem se portar, se situar dentro do aspecto de um equilíbrio emocional mais adequado. Onde a gente pode correlacionar o papel do psicólogo justamente naquelas situações em que pessoas venham a perder familiares, como que elas lidam com essa situação, estando, digamos assim, adequado dentro do ambiente, da sociedade, da comunidade, e de repente, por causa de uma desestruturação social através do Covid-19, você vem a perder entes queridos, né? Como lidar com essas situações? Né? O papel do psicólogo social é saber lidar com o equilíbrio do indivíduo para minimizar o sofrimento psíquico que ele venha a apresentar. Os desastres, né, eles podem ser caracterizados de formas diferentes nas realidades de cada cultura, de cada país, de cada momento. Mas o que se tem, né, como básico é que, de um modo ou de outro, a ação humana é um dos elementos que fazem com que os desastres venham a ocorrer, de forma direta ou indireta. Então, os modos como o ser humano vem a agir dentro dos seus ambientes fazem com que algumas situações possam ser fragilizadas ao invés de potencializadas em termos de cuidado com a humanidade e com a natureza. Alguns exemplos, né, de desordens que vêm a ocorrer e implicam em desastres, né? Ou também, né, a psicologia hoje também é denominada psicologia social das emergências, né? Então, quando se pensa
nas situações que envolvem desastres, tem que se pensar no processo de emergência que está correlacionado a esses elementos e também um aspecto fundamental em termos de construção dessas realidades, como que áreas da psicologia vão atuar nesses espaços. Então, a psicologia social é uma das áreas que está intervindo frequentemente quando essas situações acontecem. Então, desordens produzidas pelos seres humanos, assoreamento de rios, devastação de florestas, exploração inadequada de recursos naturais, desastres em usinas atômicas, contaminação do césio. Inclusive no Brasil, teve uma situação, tempos atrás, em que cápsulas de césio dentro de uma máquina foram jogadas no lixo, pessoas pegaram aquela cápsula, brincaram com o césio, sem saber o que era, e levou algumas pessoas a falecer de modo direto ou indireto, justamente pela contaminação do césio. Bem como problemas respiratórios, poluição, vírus, bactérias, que são algo bastante presente, são coisas bastante presentes na nossa realidade atual. Então, a poluição, a industrialização da cidade gera poluição que geram problemas respiratórios. As bactérias que vão sendo inaladas pelos indivíduos também vão gerando problemas na saúde física desse indivíduo. E o vírus, como a gente tem o caso do coronavírus propriamente dito. A característica importante a ser entendida nos desastres é que, quando eles vêm a ocorrer, existe toda uma desorganização da sociedade que perde a sua regularidade. Então, a sociedade está funcionando dentro de um padrão, aquele cotidiano que se repete no dia a dia, sem que as pessoas estejam pensando em alterar a própria dinâmica de funcionamento da realidade social. Quando os desastres vêm a ocorrer, eles fazem com que haja toda uma desorganização da sociedade, onde os indivíduos se perdem, tanto no sentido dos bens materiais, como especialmente nos processos relacionados à saúde mental. E é aí que a psicologia pode agir de forma adequada. Então, o psicólogo, em que situações ele pode vir a atuar? Em situações de terremotos, de secas, furacões, problemas de origem epidemiológica, como a AIDS, a dengue, a cólera, contaminações radiológicas, atômicas, de substâncias tóxicas. É claro que o psicólogo, para atuar nessas áreas, ele tem que estar devidamente preparado. Ele tem que ter o domínio técnico das situações e tem que ter uma formação que permita a ele agir de forma qualitativa. Por exemplo, indivíduos que formam acampamentos e ficam nesses acampamentos excluídos de direitos sociais, o psicólogo também pode estar atuando nesses ambientes, e o elemento central que o psicólogo vem a trabalhar é justamente com a promoção da saúde mental, para fazer com que os indivíduos possam ter, na situação mais inadequada possível, uma condição de respirarem de forma adequada e que possam agir dentro dessa realidade no sentido de reconstruí-la. Ou seja, a atuação do psicólogo vai envolver mais um princípio de motivar a pessoa para uma ação adequada, fazendo com que ela possa entender os processos que ocorreram e possa agir de modo a minimizar tanto o seu próprio sofrimento como o sofrimento de outras pessoas que estejam à sua volta. Um dado fundamental compreendido nas diferentes situações de desastres que ocorreram anteriormente e que ocorrem no presente momento é que quanto mais pobre, mais frágil for a região atingida, maior será as dificuldades a serem enfrentadas. Ou seja, quanto mais pobre é a região, mais frágil são as condições de vida da população, a vulnerabilidade que elas vivem vai fazer com que seja mais difícil enfrentar o próprio desastre ou a situação emergencial que se apresenta. Vale salientar, pegando o nosso exemplo da realidade do Covid-19, a população que está sendo atingida no momento não é a população mais vulnerável, ao contrário. A tendência que se tem em termos de leituras, de pesquisas, investigações, é que, como a vulnerabilidade ainda é grande em vários setores da nossa realidade social, a tendência é que o vírus se propague por mais um período, fazendo com que as pessoas sofram mais justamente por não ter acesso à saúde de qualidade, acesso aos bens que poderiam
fazer com que a saúde dos indivíduos pudesse estar numa situação melhor, né? E o contrário, né, do que já ocorreu no passado e ocorre no presente, regiões que estão em melhores condições fazem com que as possibilidades de recuperação dos indivíduos também aconteça de modo significativo. Pegando assim exemplos de terremoto. Terremoto que ocorreu nos Estados Unidos, na região de São Francisco. Os Estados Unidos é um país rico, a região de São Francisco é uma região rica. O desastre, quando ocorreu, tornou a vida das pessoas completamente atabalhoadas, mas a condição posterior de recuperação foi muito mais intensa. Justamente por quê? Porque a região se estabelecia dentro de um processo, ou de um país, ou de um espaço onde as bases econômicas conseguem reagir de forma qualitativa e o conhecimento técnico, científico, para mudar aquela situação caótica que viviam. Então, num processo rápido de recuperação, como ocorreu também no tsunami no Japão, quando se desorganizou toda a sociedade na região que foi afetada pelo tsunami, em pouco tempo houve uma condição de recuperação e readequação dos indivíduos nessa situação. No Haiti, o terremoto que ocorreu tempos atrás, boa parte do que foi destruído continua no mesmo estado anterior e não teve ações políticas, econômicas que mudassem a realidade após o terremoto de modo significativo. O Haiti é o país mais pobre que nós temos nas Américas. As dificuldades econômicas implicaram justamente na dificuldade de lidar com o problema do terremoto, que gerou outros problemas de saúde física, problemas de habitação, de escolaridade, ou seja, gerou um caos muito mais intenso que repercute até os dias de hoje da situação vivida pelo Haiti. Ou seja, né, quanto mais vulnerável é uma comunidade, mais difícil é dessa comunidade se estabelecer diante de uma situação que provoque o caos, desastres, desorganizações, né? Dines, ele considera que o desastre é uma ocasião normativamente definida e em uma comunidade quando se fazem esforços extraordinários para proteger e beneficiar algum recurso social cuja existência se considera ameaçada. Então, basicamente, o que o Dines considera é que quando nós nos deparamos com um desastre, quanto mais organizada for a comunidade, mais ela vai gerar esforços para preservar as pessoas, os recursos e tudo aquilo que está à sua volta. Por quê? Porque a sociedade já tem uma organização prévia em relação a uma situação desorganizativa, uma situação de inadequação, e como a sociedade bem organizada, ela vai superar com maior facilidade uma tragédia. O oposto também é verdadeiro, ou seja, se a sociedade não tem elementos que busquem prevenção, não tem conhecimentos, não tem bases de adequação e é uma comunidade frágil em relação às condições socioeconômicas de conhecimentos, essa comunidade vai ter muito mais dificuldade em reagir perante um desastre. Não que o espírito de solidariedade não exista, mas esse espírito de solidariedade ele vai funcionar mais no processo de ajudar do jeito que dá, sem ter bases de conhecimento técnico que possam auxiliar de forma significativa uma ação que permita a condição de vida dos indivíduos estarem numa situação melhor. Um exemplo comum de indiferença em relação aos desastres. Então, por exemplo, o autor ele fala de um caso, mas já ocorreram no Brasil propriamente dito vários casos em sequência, né, que se repetem a cada período, a cada época, né. Ele pega um exemplo de escapamento de gás e explosão. As pessoas numa determinada região sentem o cheiro de gás, percebem que aquilo não é algo adequado, que deveria alguma medida ser tomada de providência, mas na prática não tomam uma providência, não buscam um auxílio, e as pessoas técnicas que poderiam estar ajudando ali a resolver o problema não aparecem. Há uma certa omissão do município, do estado, dos governos de modo geral, e isso acaba implicando em fragilidades que os indivíduos venham a ter em termos de organização de um determinado padrão de comportamento. À medida que isso vem a ocorrer, a explosão se torna efetiva
pessoas vêm a ter problemas com a sua saúde, com a sua vida, há uma destruição de espaços materiais, mas as ações que poderiam ser feitas para resolver o problema não são feitas. Isso fragiliza justamente a compreensão do ser humano sobre aquilo que ele está vivendo, ou seja, tem como resolver? Tem, mas a fragilidade acaba sendo algo comum que não permite que os indivíduos consigam reagir de modo adequado àquilo que está à sua volta, que geram fragilidades de forma significativa. As fases subsequentes de um desastre são mitigação, preparação e recuperação. Mitigação é buscar energia a partir de uma situação totalmente inadequada. Preparação é a reorganização que se deve ter. E a recuperação são as ações aplicadas que buscam justamente a reestruturação da sociedade. O psicólogo social vai trabalhar com esses três processos de forma constante, né? Justamente para poder valorizar nos indivíduos e na produção de saúde mental a partir do primeiro elemento, né? O mitigar, né? Mostrar para as pessoas que existem possibilidades apesar das dificuldades que se deparam de forma imediata. Então, o psicólogo social ele vai trabalhar já na primeira frente, né? Que é justamente tentar abordar os indivíduos de modo que eles produzam uma saúde mental de forma significativa. Quanto mais vulnerável é a sociedade, mais difícil é a organização desses três processos, né? Mitigação, preparação e recuperação. Justamente porque os indivíduos não sabem por onde agir e como reagir de forma adequada. Uma sociedade organizada, ela faz com que esses processos sejam mais dinâmicos e haja toda uma adequação porque já se estuda as situações com elementos prévios. Então, se as pessoas vivem num determinado ambiente sujeitos a problemas, por exemplo, o Japão, que é um país em que terremotos podem ocorrer com maior frequência. Então, os indivíduos se preparam com antecedência, se organizam com antecedência, justamente para que, se a situação vier a ocorrer, né, no caso do terremoto, você se saia bem e consiga ter um equilíbrio mais adequado em relação ao próprio contexto que viva ali na situação, né? Quanto mais preparada tiver uma comunidade, melhor a comunidade lida com os procedimentos que estão à sua volta. O psicólogo social também trabalha nesse processo de organização de uma comunidade e suas adequações, né? A organização da sociedade não é para realizar, e a atuação do psicólogo, cursos de salvamento, né? Como se salvar de um desastre, mas para criar ações que produzam conhecimentos científicos dentro da comunidade para que a comunidade saiba agir em solidariedade também aos demais, né? E não simplesmente cada um correndo para um lado. Mas à medida que ocorre uma desorganização, um desastre na sociedade, uma emergência, como que se pode ter ações equilibradas para que as pessoas se organizem de modo adequado. Pegando como exemplos assim, né? Como podem determinadas pessoas viverem em ambientes onde os desastres podem vir a ocorrer, né? Então, por exemplo, existem pessoas que moram em ambientes completamente desajustados para a sua segurança, né? Um morro, por exemplo, né? Onde o morro pode cair em cima das casas ou a casa em cima do morro pode despencar junto com o morro, né? Como fazer para que as pessoas tenham uma vida adequada, uma habitação adequada e não sofram essas situações de desastres. Muitas pessoas que moram nesses ambientes, elas dizem que não tem para onde ir. E justamente para não ter para onde ir, é que acabam se colocando numa situação de perigo eminente, né? Essa situação, né, deveria ter todo um trabalho do psicólogo social também junto às entidades governamentais, né, como CRAS, CREAS, que pudessem viabilizar toda uma situação de atendimento adequado aos indivíduos, onde os indivíduos venham a perceber o risco e que esse risco, né, não pode ser, esse risco sim não deve ser mitigado, né? Ao contrário, né, deve-se buscar toda uma situação para que os indivíduos busquem caminhos que lhe deem uma sustentação e uma transformação qualitativa na vida, né? Mascret dizia assim que a sistematização de experiências e desastres anteriores nos indica que as ações das agências governamentais, internacionais e privadas que intervêm nas etapas de emergência respondem a um roteiro pré-elaborado e fictício das catástrofes. Basicamente,
quem está empenhado em combater situações de desastres e emergências, né, sempre vai ter um roteiro pré-elaborado para que uma situação não venha a acontecer e se repetir uma, duas, três, várias vezes. Né? Ou seja, quanto mais organizada for todo um processo de intervenção, e quem tem que ser o elemento central são os governos, porque eles que vão criar as políticas públicas para essas situações, mais se vai evitar situações em que os indivíduos se coloquem em situações de vulnerabilidade social. Né? Os desastres, né, eles se caracterizam principalmente pela desordem física, mas deve-se compreender, né, que os desastres são também toda uma condição de vulnerabilidade que o indivíduo venha a ter. Né? Por exemplo, do ponto de vista material, né, a casa onde morava se foi, não tenho mais a casa. Do ponto de vista das relações afetivas essenciais, você pode ter perdas, né, de parentes que estão envolvidos ali, né, numa situação de emergência, e tem que ter um apoio adequado para lidar-se com isso. Né? E o psicólogo tem que usar técnicas adequadas que envolvam toda a premissa de situações de emergência para que haja um acolhimento adequado dos indivíduos nessas situações de inadequação. O que se pode esperar é que locais, né, países, regiões, bairros, que são vulneráveis a situações de desastres, né, o que se esperaria é que eles merecessem uma maior atenção governamental, justamente para empoderar os indivíduos com ações no âmbito social e também da psicologia social, para que os indivíduos tivessem uma qualidade melhor de vida e tivessem também uma segurança melhor para viver naquele ambiente. E para isso são necessárias ações solidárias, coletivas, que empoderem todo um grupo social e não que necessariamente venham abandonar os indivíduos. O que a gente percebe na realidade brasileira, propriamente dita, que é o tema que o autor trabalha, é que muitas vezes as pessoas em situação de vulnerabilidade acabam não tendo acesso às condições mínimas de vida, que fazem com que a fragilidade se torne maior, mais intensa, e com isso, né, toda uma fragilidade em saber lidar com uma situação de emergência, inadequação e assim por diante. É necessário, né, em termos de trabalho com psicologia, né, que o trabalho seja técnico, que seja um trabalho científico e que busque o apoio de instituições, e o governo é o elemento central para isso, para que toda uma rede de comunidade, né, não só familiares, mas vizinhos, pessoas próximas, possam se organizar num movimento que exija toda uma qualidade de intervenção e não meramente uma situação de abandono por parte dos indivíduos ou do poder público, como muitas vezes acontece. Né? No Brasil, né, a população vulnerável é bastante grande, bastante significativa, que faz com que, à medida que não se tem esse olhar de atendimento às pessoas carentes, uma situação de emergência se torna uma situação tensa que a gente vem a viver. Embora o autor fale de situações bem diferenciadas do coronavírus, o que a gente pode perceber é que nessa realidade de vulnerabilidade brasileira, as ações, né, por parte do poder público ainda são ações bastante tímidas, que fazem com que o risco que as pessoas venham a ter em torno de ficarem doentes, precisarem de um auxílio mais adequado, acabe não ocorrendo da maneira que deveria ser. E que amplia a própria noção de que a vulnerabilidade na nossa realidade social é permanente, pois não se fazem ações antes para evitar que a vulnerabilidade aconteça, que o empobrecimento aconteça e que as pessoas venham a perder sua condição de qualidade de vida. Ao contrário, acaba se favorecendo todo um processo de repetição ou perpetuação das situações de vulnerabilidade. E as pessoas, quando precisam de um auxílio, de um encaminhamento adequado, acabam não tendo. Né? O próprio serviço de psicologia social correlacionada a desastres, a emergências, ainda se dá muito mais por ações voluntárias dos psicólogos do que por um serviço que tenha sido institucionalizado nas prefeituras, nos governos de estados ou mesmo no governo federal no Brasil como um todo. Então é importante se destacar, né, que em condições precárias, quanto mais precárias forem elas, mais difícil é se organizar para uma condição de vida mais adequada.
E é fundamental entender, né, que a percepção dos psicólogos sociais levam em conta estudar as características que um desastre vem a ter e as implicações necessárias para que se possa agir de forma adequada, científica, dentro de uma base conceitual que permita aos indivíduos toda uma compreensão em relação a uma situação de urgência que eles possam estar vivendo. E fechando a própria discussão, né, tanto os psicólogos sociais quanto os que fazem clínica, né, são psicólogos que buscam toda uma compreensão de uma realidade social, né, que é multifacetada. Isso é importante, né, que os pesquisadores busquem toda uma qualificação. Como eu havia dito, ainda nós não temos como característica fundamental a própria atuação de psicólogos sociais relacionados às situações de emergência e desastres de uma forma sistemática dentro da nossa sociedade como reconhecimento do trabalho profissional. O que a gente percebe é justamente ações mais voluntárias dos psicólogos, né, atendendo uma demanda de urgência do modo e nas condições que eles venham a ter. Mas seria necessário, né, que houvesse toda uma preocupação por parte dos poderes públicos com a preocupação de que um psicólogo social com toda essa característica de fundamentação voltada para situações de desastres e emergências fosse e seja, né, considerado um profissional essencial para a produção de saúde mental, para equilíbrio da vida dos indivíduos e para que os indivíduos possam ter toda uma adequação na sua realidade e na sua vida. Desejo a todos vocês bons estudos